A corrupção é algo que está no ser. Então é parte da essência caída do ser humano. A corrupção, ela leva o ser humano a sempre optar por aquilo que é contrário à vontade de Deus. É nesse sentido que Davi escreve, né? No pecado eu fui gerado. Né? Fui concebido. E eu tenho o tempo todo, como o apóstolo Paulo diz, uma natureza que me leva à escravidão ao pecado. Por mais que eu tente fazer o que é correto, bem que eu quero, não faço. Cedo. Eu sou fraco e eu cedo aquilo que é errado. Isso é a depravação total? Depravação total. No nosso Brasil, a depravação total é algo até meio que desconhecido. Isso eu falo no Brasil católico, né? Brasil católico. A depravação total é um termo praticamente desconhecido. E a gente precisa tocar nesse assunto então, isso frequentemente. Isso já é uma outra vertente das ideologias que a gente ouve hoje, né? É que assim, não, mas essa é a minha natureza, é o que nós desejamos fazer. Como é que você vai lutar contra a sua própria natureza? Aí você vê que o conhecimento bíblico, ele destrói essas vertentes de pensamento, né? O domínio próprio, né? Que é um dos frutos o fruto do Espírito é o domínio próprio, né? Então por que a gente precisaria dominar a nós mesmos? Porque a nossa natureza foi corrompida. Então se você não tem essa base bíblica, essa cosmovisão, você vai nessa linha de pensamento. Eu já falei com muitos amigos meus que não são cristãos, e eles falam, mas cara, por que você vai viver sua vida contrária à sua própria natureza? Eu falei, mas porque você não entendeu que sua natureza foi corrompida. Você não era assim, não era para você ser assim. Aí tem o que você tá falando da queda, né? Essa queda, o conhecimento da queda que nos leva, cara, eu sou um ser condenável, né? Porque eu sou depravado por conta, né, de uma das cabeças de espécie, o primeiro Adão. Daqui a pouco a gente chega no segundo. Romanos, capítulo 1, já foi citado, versículo 20, ali a seguir. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso. O ser humano, de alguma forma, ele tenta eliminar de si esse sentimento de culpa. Como ele faz isso? Ele tateia, procurando em quem se apoiar para pedir perdão e desculpas por suas falhas. E ele não acha. Ele vai achar quem? Ele vai achar a criação. Ele vai achar as coisas que estão na criação. Ele vai achar a árvore. E tem pessoas que vão se prostrar diante de árvore. Tem pessoas que vão se prostrar diante de uma imagem de escultura. De vaca, tem pessoas que vão se prostrar diante de um ser criado, um animal. Para ele, aquela atitude é uma atitude na qual ele vai se ver livre da sua culpa. E na maioria dos casos ele não consegue se ver livre da culpa e aí ele se entrega absolutamente ao pecado. Aí o apóstolo Paulo vai falar que nestes casos o homem ele entra num estado tão degenerador que ele acaba invertendo a ordem dos valores. O que é certo não é certo. Deitar-se homem com homem é uma coisa que é natural para ele. Ele usa, ele troca, ele inverte o uso natural das coisas, porque na tentativa de tirar aquele sentimento de culpa, fazendo uma coisa certa, ou se policiando para não cometer um ato, ele nunca conseguirá se ver livre daquele sentimento de culpa. O que é preciso para que o ser humano vença esse estado de queda? Jesus. Uau. Não tem outra coisa que faça o ser humano vencer o seu estado de queda senão Jesus. É o caminho, a verdade e a vida. Jesus, o segundo Adão, né? Vamos chegar lá agora. E tudo aponta, né, para Jesus. A Bíblia mostra desde Gênesis 3 Jesus. Jesus, ele é o fruto da mulher, o descendente da mulher, que será erguido em toda a humanidade como representante da raça, que irá pisar a cabeça da serpente. A serpente tentará ferir o seu calcanhar, até fará isso. Calcanhar é aquilo que pisa a terra, então é a natureza humana de Jesus que pisa a terra, que é ferida. E essa ferida, em vez de ser uma derrota para o ser humano Jesus, como a gente sabe, o calcanhar
de Aquiles, né? É um tema aí bem conhecido. Se eu ferir o calcanhar de um guerreiro, de um representante que vai lutar por uma sociedade, automaticamente eu paraliso aquela ação vitoriosa daquele guerreiro. Então, ao falar que a serpente iria ferir o calcanhar, automaticamente o texto está dizendo, além de tentar parar o avanço do guerreiro, do poderoso Salvador, também há